Bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Vamos falar de um evento bem recente que já está dando o que falar como um possível divisor de águas. A reunião lá em Tianjin, na China, agora no finalzinho de agosto e início de setembro. Exato. E o timing é interessante, né? Enquanto Washington, digamos, aumentava a pressão com tarifas, criando atrito até com quem era aliado. Pois é. Aí você tem essa reunião, 26 nações juntas, que representam quase metade da população do planeta. Tem gente já comparando com Bandung, lá em 1955, mas, sei lá, talvez as diferenças sejam até mais importantes, né? Com certeza. E é isso que a gente quer explorar hoje. Essas mudanças tectônicas mesmo no poder global. Isso. Vamos olhar para a política externa americana sob Trump, que é bem controversa, né? E para as críticas que ela está recebendo. E, claro, a ascensão desses blocos alternativos, tipo o BRICS expandido, a gente se baseou bastante em entrevistas com especialistas, né? Jeffrey Sachs, Radhika Desai, Richard Wolff. E também em análises mais detalhadas, como as do site O Cafezinho. Exato. A ideia aqui é, ir além da notícia do dia, sabe? Tentar descompactar essas dinâmicas que são super complexas. Certo. Vamos olhar para as evidências, né? Tem dados comerciais novos que são bem reveladores e tentar entender o que tudo isso sinaliza sobre essa nova ordem mundial que parece estar surgindo. E as tensões, claro. Estados Unidos, China, Rússia, mas não só eles. A Índia também, né? O papel dessas potências regionais está crescendo. Sim, entender não só o que está mudando, mas por que está mudando agora e com essa força toda. Perfeito. Então vamos começar por aí. A abordagem dos Estados Unidos hoje e as críticas que estão surgindo, pelo menos segundo as fontes que a gente analisou, o que chama atenção logo de cara é essa postura meio conflituosa da administração Trump, né? Parece ser a marca registrada. Tarifas que são vistas como punitivas, uma retórica bem agressiva. E que não poupa nem os aliados tradicionais. A Índia é um exemplo claro disso, né? Sem dúvida. O Jeffrey Sachs, nas entrevistas que a gente viu, ele não economizou palavras. Ele chegou a dizer que essa forma como os EMAs estavam, afastando a Índia era inacreditavelmente estúpida. Incompetente mesmo, até do ponto de vista dos próprios interesses americanos. E essa tensão ficou bem explícita, né? Logo depois da reunião de Tianjin, o Trump foi pro Truth Social, a rede dele, e atacou a Índia diretamente. Sim, questionando o parceria comercial, criticando a Índia por comprar petróleo e armas da Rússia. Foi bem direto. E essa percepção de incompetência, ou talvez de um estilo muito particular de fazer política externa, ela aparece em outras análises também? Aparece sim. O Sachs menciona figuras do círculo do Trump, como Peter Navarro, Scott Bessent, Howard Lutnick. Descreve eles como gente sem muito traquejo em relações internacionais, às vezes faltando até, digamos, uma civilidade básica na hora de negociar. E o próprio estilo do Trump, né? Tanto o Richard Wolff quanto o Sachs fazem essa comparação, que eu achei interessante, com o incorporador imobiliário agressivo de Nova York. Aquele tipo que aposta tudo no blefe, na ameaça, na intimidação. Entendo. Mas aí entra a análise da Radhika Desai, que traz uma perspectiva um pouco diferente. Ela argumenta que o Trump, na verdade, ele não é tanto a causa do problema. Ele seria mais um sintoma. Um sintoma de quê, exatamente? De uma crise mais profunda, de um declínio relativo dos Estados Unidos. Um processo que, segundo ela, vem de décadas de políticas neoliberais que acabaram aumentando muito a desigualdade lá dentro e, consequentemente, a polarização política. Essa diferença entre causa e sintoma é de fato importante para a análise, mas tentando entender a lógica por trás das ações do Trump, tipo as tarifas. Qual a explicação que analistas como o Wolff dão para isso? Ele parece não acreditar muito na eficácia econômica delas, né? Exato. O Wolff até admite que as tarifas geram alguma receita para o governo, mas ele diz que é pouco, é marginal perto do que os Estados Unidos precisam fiscalmente. Certo. E a ideia de corrigir déficit comercial, bom, ele vê como um objetivo declarado, mas ele questiona se esse é o jeito certo de fazer. Para ele, o Wolff, a função principal dessas tarifas parece ser outra coisa. O quê? Teatro político. É uma forma do Trump mostrar força, sabe? Defender os interesses americanos, o trabalhador americano, principalmente para a base dele. É uma performance de protecionismo, mesmo que na prática o resultado econômico seja duvidoso ou até ruim. E falando em resultado,
As fontes que a gente viu, elas contestam as falas do Trump, por exemplo, sobre comércio com a Índia. Elas trazem sim. O cafezinho, por exemplo, mostra dados bem claros. A Índia, na verdade, é o quinto maior parceiro comercial dos Estados Unidos. E mais importante ainda, O quê? a relação é muito boa para os Estados Unidos em setores de altíssimo valor. Tecnologia, aeronáutica, é só lembrar das encomendas gigantes de aviões da Boeing que a Índia fez. Verdade. Fora a dependência que o Vale do Silício tem de engenheiros, de programadores indianos, parece que o Trump, na retórica dele, ignora isso tudo. E o impacto real das tarifas. O que o Wolff diz sobre isso? Ele usa um exemplo interessante, a briga dos carros elétricos chineses, da BYD, contra a Tesla, GM. As tarifas nos carros chineses podem até dar um alívio momentâneo para a indústria americana, mas no fim quem paga a conta é o consumidor, com preço mais alto e menos opção. Entendo. E tem mais, essas tarifas quase sempre geram retaliação de outros países. Aí quem se prejudica são os exportadores americanos. Elas não resolvem o problema da dívida pública americana, que o Wolff lembra que já passou dos 35 trilhões de dólares. Nossa. E como o Sachs e o Wolff também apontam, acabam afastando parceiros importantes, Canadá, a própria Índia. E ainda tem a questão da hipocrisia, né? Porque os Estados Unidos também têm muitas barreiras tarifárias. Então, tanto a Desai quanto o Wolff veem uma falta de consistência, uma falta de estratégia de longo prazo nessas políticas. Essa questão de afastar parceiros é interessante, e aí as fontes fazem uma comparação quase que direta entre a reação da Europa e a de potências como Índia e China, né? Diante dessa pressão americana. Você falou da Índia sendo mais assertiva. E a Europa, como as fontes veem a postura europeia? O Sachs foi bem duro, né? Foi bastante duro. Ele usou a palavra patética, disse que a Europa hoje é dificilmente reconhecível como uma potência, falou dos líderes impopulares que parecem só seguir o que Washington manda. E por que essa fraqueza na visão dele? Quais seriam as razões? Olha, ele levanta algumas hipóteses. A influência militar e política americana muito forte no continente, né? Ele fala das bases militares americanas que funcionariam quase como uma semi-ocupação, palavras dele. Critica também o que ele chama de delírios do Reino Unido, que parece ainda se achar um império global, com cada primeiro-ministro se vendo como um novo Churchill, e aponta para a desconexão de muitos líderes europeus com o próprio povo, o que a gente vê nos índices de aprovação baixíssimos. Pois é. Tudo isso cria um cenário onde, o espaço para uma política externa mais autônoma fica bem pequeno. E aí o contraste com o que a gente viu em Tianjin fica gritante. Como no caso da Índia que você mencionou. Exato. A Índia não só continuou comprando petróleo russo, desafiando a pressão americana, como o primeiro-ministro Modi, segundo a reportagem do Cafezinho, teria simplesmente ignorado 4 ligações do Trump para poder encontrar o Xi Jinping em Tianjin. Nossa, ignorou 4 ligações? Isso é um sinal bem forte. É um gesto simbólico muito poderoso, né? De autonomia estratégica, de realinhamento de prioridades. E essa autonomia, esse realinhamento leva a gente direto para o papel do BRICS, né? E para essa transição para o mundo que muitos analistas, como o Sachs e a Desai, chamam de multipolar. A reunião de Tianjin, daquele formato SCO+, Organização para a Cooperação de Xangai, mais convidados, parece ser um exemplo concreto disso. Sem dúvida. E o simbolismo da data também foi notado, né? Marcando os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Sim. O que a gente está vendo, segundo essa linha de análise, é uma evolução bem clara de Bandung 1955 para Tianjin 2025. Bandung foi o marco do não alinhamento, né? Nações recém-independentes, politicamente unidas contra o colonialismo, mas ainda fracas economicamente. Certo. Tianjin, por outro lado, representa um realinhamento ativo. Não é só não se alinhar com o Ocidente, é construir ativamente uma ordem alternativa. E quem está puxando isso são potências econômicas estabelecidas e emergentes que estão, na prática, redesenhando o mapa econômico e, quem sabe, o político global. E tem aquela analogia histórica que o Cafezinho usou. Ah, sim, dos Novos Mélios. É ótima essa referência. Lembra do diálogo de Melos, lá na Guerra do Peloponeso, que Tucídides descontou? A pequena ilha de Melos queria ficar neutra e foi esmagada por Atenas. Lembro. A diferença crucial hoje, segundo a análise, é que esses Novos Mélios, o Sul global organizado em torno do BRICS ampliado e outras plataformas, eles têm poder de verdade,
PIB combinado que já compete com o G7 ou até supera, dependendo de como se mede. E armas nucleares, recursos naturais. Exato. Armas nucleares em vários países, controle de recursos essenciais, capacidade tecnológica crescendo. E aí entra o ponto da Radhika Desai. A força por trás dessa união toda está muito ligada a uma rejeição ou pelo menos uma modificação bem grande do modelo neoliberal. Modelo esse que, na visão dela, falhou em trazer desenvolvimento justo e sustentável para muita gente, tanto lá quanto aqui no Ocidente. E para a gente ter uma ideia da escala dessa mudança toda, os dados de comércio exterior que o Cafezinho levantou são impressionantes, né? Eles pegaram dados da alfândega chinesa de janeiro de 2019 até julho de 2025, usando médias móveis. O que esses números mostram, afinal? Olha, eles mostram uma reorientação bem forte. Primeiro, o comércio total da China continuou crescendo bastante, uns 35% no período. Passou de uma média de 520 bilhões de dólares por mês. Uau! Mas o interessante é com quem a China está comerciando. A fatia dos Estados Unidos nesse bolo caiu. Caiu de 13,5% para 10,3%. É uma queda relativa de 24%. É bastante coisa. E do outro lado, quem cresceu? O BRICS expandido. Considerando membros e parceiros de diálogo, a participação deles no comércio chinês pulou de 19,7% para 25,9%, um aumento relativo de 31%. Nossa, que virada! Se você colocar em dinheiro, a diferença mensal no comércio da China a favor do bloco BRICS, comparado com os Estados Unidos, já passa de 80 bilhões de dólares. É uma inversão e uma distância que estão aumentando. E essa tendência é só com o BRICS ou tem outros blocos regionais ganhando espaço também? Não é só o BRICS, não. A ASEAN, lá do Sudeste Asiático, também está com um dinamismo incrível. A participação deles no comércio chinês subiu de 12,7% para 16,5%. Crescimento relativo de 30%. Então não são só os gigantes individuais. Exato. São blocos regionais inteiros, buscando mais integração, mais diversificação, fugindo talvez de uma dependência muito grande do mercado americano ou europeu. Mesmo países que têm uma relação complicada com a China, como a Índia, viram a participação relativa deles aumentar uns 14%, de 2,1% para 2,4%. E o Brasil? O Brasil também se destaca, aumento relativo de 16% na participação, foi de 2,5% para 2,9%. Então, quando você junta todos esses números, eles meio que espelham essas movimentações geopolíticas que a gente está falando. Busca por mais autonomia, diversificar parceiros, construir um sistema comercial menos centrado nos Estados Unidos. É fascinante ver os números confirmando a geopolítica. Mas pensando mais a fundo, quais seriam os motores por trás dessa mudança tão grande que as fontes apontam? Olha, as análises sugerem que é uma mistura de fatores. Primeiro, como a gente já falou, tem essa crítica ao modelo neoliberal, que a Desai explica muito bem. A ideia de que esse modelo não entregou o que prometeu no Ocidente gerou desigualdade, estagnação para a maioria, crise financeira atrás de crise, e isso abre espaço para pensar em alternativas. E o modelo chinês entra aí. Entra como um contraponto, talvez. É um modelo único, claro, mistura planejamento do Estado com o uso de mercado. Mas para muitos no sul global, ele parece, no mínimo, interessante para estudar, para ver o que funciona. Segundo fator, o declínio relativo dos Estados Unidos, que Wolff descreve sem dó. A dívida pública astronômica, como ele diz, a perda do rating AAA. Sim, isso foi marcante. E uma sensação mais geral de império em declínio, com dificuldade de manter a influência global de antes. E terceiro, que é crucial, a ascensão tecnológica da China. Deixou de ser só a fábrica do mundo. Exatamente. A Desai e o café batem muito nessa tecla. A China hoje é um polo de inovação em áreas-chave. Carro elétrico, painel solar, 5G, 6G, terras raras que são essenciais para a economia digital e verde. Essa capacidade tecnológica dá um outro tipo de poder para a China. E como esses fatores externos, declínio americano, ascensão chinesa, se ligam com o que acontece dentro dos Estados Unidos? O Wolff fala muito da desigualdade lá dentro, das crises que ele vê como parte do capitalismo, da falta de investimento nas necessidades básicas da população. Saúde, educação e infraestrutura. Essa conexão é chave nas análises do Wolff e da Desai.
Os problemas internos dos Estados Unidos, desigualdade, trabalho precário, polarização política extrema, eles não estão separados da política externa. Eles se alimentam. Como assim? A polarização interna, que a Desai diz que o Trump é um sintoma, dificulta ter uma política externa coerente, de longo prazo. E medidas como as tarifas agressivas, pro Wolff, podem ser vistas como atos quase de desespero de um sistema que não consegue lidar com as próprias contradições internas, sem atacar as causas reais. Entendo. 1%, 2% ou 3% que realmente manda na economia e na política. Segundo ele, essa elite até tolera as bagunças do Trump, a política externa errática dele, Por quê? porque ele entrega o essencial para eles. Impostos baixíssimos, lembra da lei de 2017 que foi prorrogada agora em 2025, e desregulamentação. Enquanto o lucro das empresas e a fortuna dessa elite estiverem garantidos ou crescendo, eles deixam o caos político e até o desgaste da posição global dos Estados Unidos continuar. Até certo ponto, claro. Nesse cenário de crise no Ocidente, a China parece estar se mexendo para oferecer uma visão alternativa, né? A reunião de Tianjin foi o palco para Xi Jinping lançar a tal iniciativa de governança global. O cafezinho detalhou 5 princípios. Quais são eles mesmos? São igualdade soberana entre os países, respeito ao direito internacional, defesa do multilateralismo que eles chamam de genuíno, ou seja, contra unilateralismo ou bloquinhos fechados, uma abordagem focada nas pessoas, no bem-estar e um chamado para ação concreta, não só discurso. E qual o significado disso tudo agora? Olha, o significado pode ser bem grande. O Xi Jinping está claramente colocando a China não só como potência econômica e militar, mas como tipo uma fonte de ideias, de liderança para uma nova forma de organizar o mundo. Usando a história a favor, né? Exato. Ele usa um marco dos 80 anos da vitória contra o fascismo para fazer um contraste, né? Naquela época, o mundo se uniu contra uma ameaça. Hoje, ele critica o que chama de ressurgimento do hegemonismo, protecionismo, unilateralismo, associando isso a perigos atuais. Isso bate com a análise da Desai. Totalmente. Bate com a ideia da Desai de que a China está oferecendo um modelo diferente, tanto de desenvolvimento quanto de relações internacionais, e desafiando a dominância americana das últimas décadas. E não ficou só no papel, né? Teve coisa concreta anunciada. Sim, o Xi anunciou plataformas de cooperação China-SCO em energia, indústria verde, economia digital, centros de cooperação em ciência, tecnologia, educação. Tem um esforço claro para construir as bases institucionais dessa ordem alternativa. E aí entra aquela sugestão do Sachs. Pois é, a sugestão do Sachs de que a China apoiar a Índia para entrar como membro permanente no Conselho de Segurança da ONU seria um gesto poderoso nesse sentido. Mostraria que essa visão pode levar a mudanças reais na governança global que existe hoje. Considerando tudo isso, então, a política americana, as reações pelo mundo, os dados, a visão chinesa, que cenário que se desenha para o futuro? A gente está indo para uma ordem multipolar, mais estável, mais equilibrada, ou o risco maior é de mais instabilidade e conflito entre esses blocos? Essa pergunta é de $1 milhão, né? E a mais difícil, o potencial para um mundo mais equilibrado, com poder mais distribuído, decisões mais multilaterais, ele existe. É o que muita gente que defende o BRICS e o Sul Global quer. Mas os desafios e os riscos são enormes. A própria unidade do Sul Global, do BRICS, não é simples, não dá para romantizar. A Radhika Desai mesma alerta. Para resistir de verdade ao que ela chama de imperialismo e neoliberalismo, precisa ter mudança política e econômica profunda dentro desses países. E nem todo mundo está no mesmo barco, né? Exato. O quanto cada um ainda segue políticas neoliberais ou consegue criar alternativas varia muito. E, claro, os Estados Unidos e seus aliados não vão ficar parados vendo a influência diminuir. vão continuar tentando manter a hegemonia. Sim, as fontes citam a insistência em políticas de mudança de regime, como na Venezuela, ou interferência política, como no Paquistão. A disputa continua forte. E o Richard Wolff faz um alerta sério. Se os Estados Unidos insistirem nessas políticas vistas como agressivas e unilaterais, eles correm o risco de ficar isolados. Isolados diplomática e economicamente. Exato, e serem vistos com cada vez mais hostilidade por boa parte do mundo. Então, o cenário mais provável talvez não seja nem uma transição
transição tranquila para multipolaridade, nem um conflito global logo de cara, mas sim um período longo de tensão, de competição forte, de realinhamentos o tempo todo, de instabilidade. Ok. Então, resumindo o que a gente viu hoje, com base nas fontes. Primeiro, evidências claras, principalmente nos dados comerciais, de um realinhamento econômico global acontecendo. A participação dos Estados Unidos no comércio chinês caindo e os laços da China com BRICS e ASEAN se fortalecendo muito. Isso. Segundo, críticas fortes à política externa de Trump. Analistas apontam para uma mistura de incompetência percebida com os sintomas de problemas internos mais fundos dos Estados Unidos, e que, ironicamente, essas ações podem estar acelerando a própria multipolaridade. Exatamente. E terceiro, a gente viu a emergência desses centros de poder alternativos e de novas visões de mundo como a de Tianjin e a iniciativa lançada pela China. Para fechar com uma provocação, juntando as ideias dos analistas, o Richard Wolff acha que, para os Estados Unidos se adaptarem bem a essa nova realidade, precisaria uma mudança interna radical. Mudar a economia para atender a maioria, talvez até com coisas como cooperativas de trabalhadores. Mas ele é pessimista, acha que o sistema lá está preso aos interesses da elite. Entendo. Já a Radhika Desai foca na necessidade de mudanças profundas também no sul global. Para construir uma ordem alternativa de verdade, ela fala em mudanças políticas internas sérias, talvez até controle de capital para proteger as economias. Então a questão que fica é: A questão fica para além dos líderes das cúpulas, o que precisam mudar estruturalmente dentro dos países, sejam os Estados Unidos, seja a China, seja o Brasil, a Índia, e dentro desses blocos que estão se formando, para a gente conseguir navegar nesse mundo multipolar que está nascendo, que é complexo e pode ser bem instável. Isso exige olhar para as forças econômicas, sociais, políticas que estão por baixo de tudo isso e que vão moldar o futuro de todos nós.